Olá pessoal, vamos dar início aqui à aula sobre estratégias nutricionais para hipertrofia muscular. Então nessa aula a gente vai ver algumas estratégias que podem nos ajudar a ter uma resposta hipertrófica mais adequada e mais rápida, tá? O que é a hipertrofia muscular? Nada mais é do que um aumento na seção transversa das fibras musculares, né? Então a gente pode observar aqui na figura, na parte direita aqui do vídeo, onde a gente tem uma célula inicial aqui normal, sem estar treinada, né, sem estar hipertrofiada, e abaixo duas células hipertrofiadas. A gente tem dois tipos de hipertrofias que são considerados: a hipertrofia chamada sarcoplasmática, que corresponde a um aumento do volume de sarcoplasma, que é decorrente do aumento da hidratação, das reservas de hidrogênio, de glicogênio e vascularização, tá? Na figura aqui a gente observa, né, em relação à primeira célula aqui, o número de miofibrilas está igual, mas o tamanho da célula aumentou, porque esse volume de plasma aqui, de citoplasma, foi alterado, né? Por exemplo, com o aumento das reservas de glicogênio, a gente tem uma retenção maior de água, né, nesse citoplasma. A própria vascularização, uma oxigenação maior, um volume de sangue maior nesse músculo. Essa hipertrofia sarcoplasmática, também conhecida aqui como metabólica, está mais relacionada a treinos mais volumosos, com mais repetições. E a hipertrofia miofibrilar, que é onde a gente tem um aumento, né, no número e no tamanho dessas miofibrilas, que é o que está representado na terceira célula aqui, ó. Então você vê que em relação à anterior ela tem um número maior de miofibrilas. Obviamente que o processo de hipertrofia muscular ele corresponde à junção desses dois tipos de hipertrofia. Essa hipertrofia miofibrilar ela é tensional, né, está relacionada mais à intensidade. Então aqueles treinos onde o sujeito trabalha com menos repetições, mas com cargas maiores. Obviamente, o educador físico, na hora do planejamento de treino, ele pode manipular variáveis de treinamento para que o treino seja mais metabólico, para que ele seja mais tensional, para que ele seja um misto, né? E na periodização do treinamento de força, ele pode trabalhar hipertrofias mais metabólicas ou tensionais em momentos específicos, né? Então, o acompanhamento desse profissional te dá a oportunidade de fazer um trabalho físico de modo que você aproveite esses dois tipos de hipertrofia e tenha resultados mais proeminentes. Algo que é muito importante a gente relembrar, né, e ter consciente, inclusive falar para as pessoas, né, quando a gente está fazendo um atendimento à pessoa, é que essas adaptações, a adaptação hipertrofia muscular, ela não é igual para todas as pessoas. As pessoas têm composição de fibra muscular diferente, que é definido pelo padrão genético, né? E algumas pessoas elas têm um potencial, uma resposta hipertrófica muito maior do que outras. Então tem pessoas que vão treinar muito bem, se alimentar corretamente, descansar corretamente, mas não vão alcançar um grau de hipertrofia tão elevado. E outras, né, fazendo tudo corretamente, vão ter um resultado realmente mais relevante. É comum, às vezes, você ver duas pessoas que entraram na academia e em algum tempo, mesmo que as duas façam tudo muito certinho, uma tem um resultado bem melhor do que a outra. E isso, às vezes, está relacionado à questão genética dela, né? Tem uma frase aqui que diz que quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. Por quê? Porque você não tem, né, o aporte genético que propicia um grau de hipertrofia, né, que caracteriza um volume muscular muito elevado. Então a pessoa tem que estar consciente disso, porque às vezes ela quer chegar em resultados que não é possível para ela. Todo mundo tem sua limitação genética. Alguns, essa limitação está num nível mais baixo, outros está no nível mais alto em relação à questão do aumento da massa muscular. Então, ficar atento a isso, né, para a pessoa começar a focar em si e não no outro. Porque a pessoa fica olhando para o outro, vê a situação de hipertrofia do outro e quer, às vezes, chegar naquele nível. E para ela, às vezes, não é possível. Então, ela tentar se melhorar, né? Se não dá para ser um jacaré, você pode ser um calango, né, um lagarto, alguma coisa desse tipo. Então, a gente pode tentar melhorar, avançar um pouco mais. Todo mundo consegue hipertrofiar em algum grau. Alguns mais, outros menos. De modo geral, a gente tem aí que a hipertrofia ela é resultado aí de combinação de fatores, né? E a gente tem essa tríade aqui que diz o seguinte: a gente precisa do exercício físico. Sem exercício físico, o grau de hipertrofia que a gente pode conseguir é muito baixo, porque o músculo depende de estímulo. Ele precisa de estímulo, de motivo para aumentar de tamanho.
Se você ficar sedentário sem fazer nenhum exercício, né, você não vai ter hipertrofia nenhum. Se você tiver um membro, por exemplo, uma perna quebrada e engessar, e aí deixar essa perna sem uso físico, sem contração muscular por um tempo, ele vai até atrofiar, porque ele não tem motivo para permanecer naquele tamanho. Então o exercício físico é o primeiro passo e é um passo fundamental. Errou no treino, não está treinando a intensidade adequada, a intensidade que precisa para aumentar, para dar o estímulo de hipertrofia, você já pode saber que você vai ter dificuldade em relação ao seu resultado. Não adianta treinar mal e comer bem, descansar bem. A gente tem que juntar tudo. O exercício físico é um momento catabólico, onde você vai ter inclusive aumento, né, predominância de degradação proteica. E depois que a gente encerra o treino, a gente entra no período anabólico, que é o período de recuperação, onde você vai estar fazendo refeições, né, várias refeições que vão fornecer para o seu corpo, e especialmente para o seu músculo, energia e nutrientes que ele precisa para fazer a reparação das miofibrilas que foram lesionadas, né, das microlesões que ocorreram ali, e para ter aquelas adaptações de aumento de glicogênio que corresponde aí à hipertrofia sarcoplasmática. Então, treinou certo, se você no período de recuperação não der o repouso adequado para o seu músculo, e não fornecer energia e nutrientes de maneira adequada, né? E aí tem um nutriente chave aí que é a proteína, você não vai ter a resposta no grau que poderia ter. Quanto menos você errar no treino, quanto menos você errar na dieta, quanto menos você errar no descanso, mais rápido vai ser o processo de hipertrofia e mais proeminente ele vai ser. Então a gente tem que estar atento a todos os processos, né? É muito comum às vezes o sujeito vai na academia, treina bem, mas se alimenta muito mal. E o resultado dele não aparece, né? Ou às vezes se alimenta bem, mas vai lá e treina muito mal. Vai para a academia, fica lá 1 hora, 1 hora e meia, mas de treinamento mesmo não tem quase nada, né? Fica muito mais conversando, fazendo qualquer outra coisa do que treinando. Então a hipertrofia ela vai ocorrer quando a síntese proteica muscular é maior que a degradação. E a gente vai tendo, né, um balanço proteico positivo e um acúmulo de tecido que corresponde ao aumento dessa massa muscular. Quando a gente consegue aliar, né, o exercício, o treinamento correto e a alimentação correta, esses dois fatores combinados, eles propiciam um aumento da síntese proteica muscular acima dos níveis normais, tá? E uma redução do catabolismo proteico, da degradação proteica muscular. Essa é uma combinação, né? Mais síntese proteica e menos degradação, é uma combinação que propicia mais hipertrofia. Então, assim, tem algumas pessoas que ficam falando assim, o que é mais importante, o exercício ou a dieta? Não tem mais importante, os dois são importantes. A combinação perfeita dos dois é que vai propiciar o resultado ótimo. Então não fica pensando assim, eu tenho que dar ênfase no treino, a dieta não importa. Você vai se dar mal. E da mesma forma, não é vou fazer a dieta perfeita e vou treinar mais ou menos. Não vai dar certo. Então, né, procure ajuda profissional. Você tem um educador físico para te orientar no treinamento. E você tem um nutricionista para te orientar na ingestão alimentar. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que está tendo dificuldade de ter resultado, se ela começar a receber uma orientação de qualidade desses dois profissionais, não tem como ela não ter resultado bom. Como a hipertrofia muscular passa pelo processo de síntese proteica, né? A gente faz o exercício físico para aumentar a síntese proteica e depois aproveita esse estímulo com a ingestão alimentar adequada. A gente precisa entender que fatores que afetam essa síntese proteica. Não coloquei todos aqui, mas coloquei alguns e a gente vai discutir alguns aqui. Então, primeiro fator aqui que a gente vai discutir, questão da ingestão energética, né? O simples fato de não ingerir energia na quantidade suficiente já pode ser suficiente para que o sujeito não tenha uma síntese proteica no nível máximo e, consequentemente, tenha um grau de hipertrofia abaixo do esperado. A ingestão de proteínas, né? Quando a gente fala de síntese proteica, como que ocorre a síntese proteica no corpo? A partir da disponibilidade dos aminoácidos. No processo de tradução proteica, que é onde de fato a proteína está sendo formada, se não houver disponibilidade adequada de aminoácidos, aquele processo não vai acontecer na velocidade que poderia. O exercício físico, né?
Não vou falar de exercício físico aqui, porque eu não sou educador físico, mas o treino resistido é o treino mais indicado que propicia o maior estímulo para a hipertrofia. E tem que treinar certo. É muito comum a gente ver, principalmente em academias, pessoas que não estão fazendo não estão cumprindo o planejamento de treino que é prescrito lá pelo instrutor. E aí depois não sabe por que não tem resultado. Né? E às vezes até fala mal, fala, o sujeito fez um treino para mim que não é bom. Às vezes quem não está sendo bom é ele, que não está cumprindo aquilo da maneira correta. A gente tem a influência de hormônios também, né? Eu vou falar mais especificamente de dois aqui, da testosterona e do cortisol. Um com ação anabólica, o outro com ação catabólica. A hidratação celular. A hidratação ela tem um papel também na síntese proteica. E a questão da injeção de álcool. Né? O álcool é uma droga socialmente aceita e o uso dela é comum, mas ela também afeta o processo de síntese proteica. Em relação à ingestão energética, né, então para se produzir aí 1 kg de massa livre de gordura, é necessário adicionar em média 2.560 quilocalorias. Fazendo contas, aí, a gente teria que adicionar em torno de 630 quilocalorias por dia para aumentar mais ou menos 1,5 kg de massa livre de gordura por mês. Né? Para a hipertrofia muscular, o que é recomendado é que a dieta seja hipercalórica. O que é uma dieta hipercalórica? É uma dieta onde o consumo total de energia é maior do que o gasto total de energia. Então, nada mais, o sujeito vai calcular aí o gasto energético diário e vai adicionar alguma quantidade de calorias. É recomendado que essa adição fique aí entre 400 e 600 quilocalorias, que não é muito, né? Mas é o suficiente para garantir e propiciar que a síntese proteica ocorra adequadamente e que você tenha o processo de hipertrofia sendo concretizado. Um detalhe importante, será que eu poderia, já que uma dieta hipercalórica favorece, então em vez de 400, 300, 500 quilocalorias, vou aumentar 1.000, 1.500. Será que isso seria vantajoso? Se você fizer isso, você não vai prejudicar a síntese proteica, tá? Mas você vai propiciar aí um excesso de calorias que vai contribuir para que ocorra, além da hipertrofia muscular, uma hipertrofia também do seu tecido adiposo. Então, quando o sujeito aumenta em excesso o valor energético da dieta, ele, junto com o aumento da massa muscular, ele tem também um ganho mais relevante de gordura corporal. E aí, quando ele chegar no período que ele quer fazer um trabalho de definição muscular, de emagrecimento, ele vai ter que prolongar mais esse trabalho, porque ele tem mais gordura para retirar do corpo. Então, o ideal é que não se exagere nesse acréscimo de calorias para você ter um ganho com qualidade. Em relação à ingestão de proteína e síntese proteica, né, esse é um nutriente-chave para o processo de síntese proteica. E 3 coisas são importantes. Né? A questão da quantidade. Então, a quantidade certa ela tem impacto. Outra questão importante é a qualidade. Por quê? Porque qualidade se refere principalmente ao conteúdo de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais, eles não são sintetizados pelo corpo, então eu preciso fornecê-los através da dieta. Então eles são limitantes primários do processo de síntese proteica. Tá? E além disso, a questão do momento, time. Né? Tem estudos aí na literatura mostrando que, dependendo de como é a distribuição, né, do momento de ingestão, isso pode ter alguma interferência no processo de síntese proteica e, na consequência, no processo de hipertrofia. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um estudo clássico, né, do Peter Lemon, que mostrava para gente que a quantidade de proteína ingerida interfere na taxa de síntese proteica muscular. Tá? Ele pega aqui um grupo de pessoas sedentárias, um grupo de atletas de endurance e um grupo de atletas de força. E trabalha com valores abaixo da recomendação, inclusive para o sedentário, e valores acima da recomendação para o sedentário. O que é observado? Que o sedentário, com 0,9 gramas por dia, por quilo de peso, já é o suficiente para atingir a síntese proteica máxima. Não adianta você pegar um sedentário e ficar dando grandes quantidades de proteína, que isso não vai aumentar a síntese proteica dele. Tá? Então não faz sentido isso. Para um atleta de endurance, como ele observou aqui, a gente vê que se der uma ingestão abaixo da recomendação do sedentário, ele tem prejuízo, porque ele não atinge a síntese proteica máxima.
Quando você dá o mesmo valor que é recomendado para o sedentário, ele também ainda está abaixo da síntese proteica máxima, então você estaria prejudicando esse sujeito. Mas nesse caso aqui desse estudo, ó, com 1,4 gramas aqui já foi o suficiente para ele atingir a síntese proteica máxima. Valores maiores já não trouxe benefício em relação à síntese proteica. E para o atleta de força, ele só atingiu a síntese proteica máxima aqui com 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Valores aqui de 2,5 já não fez interferência. Então, se você der quantidade insuficiente, você vai prejudicar esse processo e, consequentemente, a hipertrofia do sujeito. Se você der em excesso, você não vai beneficiar a síntese proteica, né? Todo mundo vai ter uma melhora na síntese proteica com o aumento da ingestão de proteína até um certo ponto. Até um certo ponto que o seu corpo atinge o platô de síntese proteica. Se você atingiu a síntese proteica máxima, acrescentar proteína não vai alterar a síntese proteica, tá? Então, quantidade é importante. Em relação às recomendações que a gente tem na literatura hoje, a maioria delas se tratam aí de faixas semelhantes, né? Então, o Colégio Americano coloca entre 1,2 e 2 gramas de proteína por quilo de peso. Sociedade Brasileira de Medicina de Esporte para pessoas que fazem treino de força coloca 1,6 a 1,7. E a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva coloca entre 1,4 e 2 gramas. Né? Dentro dessas faixas aqui, a ingestão proteica tende a ser suficiente para suportar a síntese proteica do indivíduo engajado em treinamento de força, né? Então, quando eu falo que a quantidade é importante, é o que? É trabalhar com valores dentro da recomendação. Isso é fundamental. Em relação ao momento. Né, a gente tem muitos estudos aí mostrando que a ingestão pós-treino, né, logo após o treino, ela potencializa a síntese proteica. Vou mostrar um estudo aí para vocês. E tem estudos também trabalhando aí sobre a distribuição da proteína ao longo do dia. E mostrando que uma distribuição mais igual, ela parece, né, melhorar a síntese proteica. Consequentemente, favoreceria o processo de hipertrofia muscular. Esse estudo aqui também é um estudo clássico do Moore, do grupo dele, né, que os sujeitos fizeram um treinamento de força. E após o treinamento ele testou quantidades diferentes de proteína e viu em que nível de ingestão eles atingiam a síntese proteica máxima. Então aqui 0, 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, depois 40 gramas. Então ele observou que com 20 gramas de injeção de proteína de alto valor biológico, aqui foi usada a proteína do ovo, né? Nesses 20 gramas aí tem aproximadamente 8,3 gramas de aminoácidos essenciais, e 1,7 gramas de um aminoácido leucina, que é um aminoácido importante também para a síntese proteica, o sujeito já atingiu. Quando passa de 20 gramas para 40, não há um acréscimo significativo na síntese proteica, né? Ele coloca lá, nossos dados indicam que ingestão de 20 gramas de proteína de alta qualidade é suficiente para maximizar a resposta anabólica ao exercício, tá? Ao exercício resistido. Então, a gente vê aqui que a quantidade é importante, né? E que a qualidade da proteína é importante. Isso aí, um estudo feito com uma refeição específica pós-treino, tá? Então, em relação ao pós-treino, a gente tem alguns autores colocando aí recomendações, né? Então, o IOC coloca aqui 20 a 25 gramas de proteína, mais carboidrato, né? Não vou falar de carboidrato aqui, mas o carboidrato pós-treino ele tem uma outra finalidade, né? Que é a ressíntese de glicogênio. A ISSN coloca 20 a 40 gramas ou 0,25 gramas de proteína por quilo de peso. E o Philips 20 a 25 gramas ou 0,25 gramas por quilo de peso. Então, há uma consistência aí da maioria. E de preferência que isso daqui seja nos primeiros 45 minutos pós-treino. Tem estudo que mostra assim, se você deixar para ingerir a proteína mais tarde, você tem um nível de síntese proteica menor. Tem um estudo que o autor testou assim, a injeção logo após o treino e a injeção 3 horas após o treino. E aí, num período de 3 horas, foi avaliada a síntese proteica num período de 3 horas. Aquele que ingeriu logo após o treino, a síntese proteica total durante 3 horas foi maior do que aquele que ingeriu mais tardiamente. Então, eu recomendo sempre que, acabou o treino, sempre que possível, faça uma refeição logo após o treino, com proteína, tá? O aminoácido leucina é um aminoácido que tem sido bastante estudado na literatura e tem ganhado destaque porque
Ele é um aminoácido que ele tem uma interferência direta no processo de síntese proteica, que ele estimula, né, uma proteína chamada mTOR, que é uma proteína chave num processo de sinalização da tradução proteica. Então estimula a síntese proteica. Então, uma ingestão adequada de leucina pode favorecer a maximização da síntese proteica. Na literatura a gente tem aí uns autores colocando que o gatilho de leucina, ou seja, a faixa de injeção de leucina ótima seria entre 3 e 4 gramas de leucina. Que uma injeção de 3 a 4 gramas na refeição já seria o suficiente para maximizar. Mas, por exemplo, a gente viu naquele estudo anterior que ele conseguiu a maximização da síntese proteica com injeção de leucina de 1,7, tá? Então tem algumas divergências em relação ao valor, mas esse aminoácido, que é dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada, ele tem sido estudado e mostrado o papel dele na síntese proteica. Então tem pessoas, né, que estão de olho aí na possibilidade de começar a trabalhar com estratégia onde a leucina seja inserida também em cada refeição, tá? Lembrando que o whey protein, que é uma proteína de absorção rápida, muito interessante para ser usado no pós-treino, ela também é rica em BCA e consequentemente em leucina. Aqui a gente tem o teor de leucina em alguns alimentos, né? Proteína isolada do leite, o whey isolado são ricas, né? E o whey hidrolisado, ó, 14, 12%. Na caseína o valor já é um pouco menor, na proteína isolada da soja um pouco menor, na proteína isolada do ovo também um pouco menor, em torno de 8,4%. E essas proteínas aqui são todas consideradas de alto valor biológico, tem um teor relevante aqui de aminoácidos de cadeia ramificada e um teor elevado de aminoácidos essenciais, que para mim é o ponto mais relevante dessas proteínas, serem ricas em aminoácidos essenciais, porque esses são limitantes primários aí do processo de síntese proteica. Será que a distribuição da injeção de proteína ao longo do dia faz diferença? Né? Então, para a gente aproveitar todo o estímulo da síntese proteica induzida pelo exercício físico, e esse estímulo ele permanece por 24, 48 horas, é necessário fornecer energia e nutrientes, né, principalmente a proteína, durante todo o processo de recuperação. Então não basta só uma refeição pós-treino adequada, com a quantidade adequada de proteína, ou proteína de boa qualidade. As outras refeições subsequentes, elas também são importantes. Por quê? Porque o estímulo de síntese proteica induzido pelo exercício físico, ele permanece. Então a hipertrofia é um processo crônico, né? A gente faz o exercício e aquele exercício induz uma resposta, um aumento da síntese proteica que permanece. E para ele ser aproveitado, você tem que fornecer nutriente e energia durante todo o período de recuperação, né? Aí alguns estudos estão mostrando que um padrão de distribuição da ingestão proteica durante o período de recuperação pode influenciar. Geralmente um padrão que tem mostrado resultados melhores é um padrão onde essa distribuição é mais igual, tá? Que foge um pouco do padrão nosso. Esse estudo aqui é um estudo feito em 2013 e ele é um estudo interessante que o autor pegou num período de 12 horas pós-treino e trabalhou com a distribuição da ingestão. Aqui foi o whey protein que foi usado em maneiras diferentes. Ele deu a mesma quantidade de proteína, foram 80 gramas, só que a distribuição da ingestão dessa proteína no período de 12 horas foi diferente, né? O grupo aqui, bolos, que foi um pouco a distribuição em poucas doses, ele deu 40 gramas logo após o treino e 40 gramas 6 horas após o treino. A distribuição que ele chamou aqui de intermediária, ele deu 20 gramas de proteína a cada 3 horas. E aqui, que era muito fracionada, ele deu 10 gramas de proteína a cada 1 hora e meia. E no período de 12 horas ele avaliou a síntese proteica desse pessoal. E em qual situação a síntese proteica foi mais relevante? Quando ele deu 20 gramas a cada 3 horas. Então, dar uma quantidade maior com um espaçamento maior não foi a melhor opção. Dar uma quantidade menor com um espaçamento menor, uma quantidade menor de proteína, que foram só 10 gramas por dose, né? Com um espaçamento menor, porque o intervalo aqui foi 1 hora e meia, também não foi tão bom. Então ele encontrou aqui uma distribuição mais adequada, que ele que coloca aqui na conclusão dele, né? Durante um período de 12 horas de recuperação após uma sessão de treino resistido, 20 gramas de whey protein ingerido a cada 3 horas foi
o padrão de gestão ótimo para promover aumento da taxa de síntese proteica no presente estudo. Uma crítica que a gente pode fazer é que é uma situação que não é muito real, né? Você não vai treinar e ficar consumindo só whey durante 12 horas. Né? Será que se a gente fizer refeições com alimentos, esse padrão vai se repetir? Então é um indicativo de que essa ingestão a cada 3 horas pode ser interessante, tá? Tem um outro estudo nessa mesma linha que não conseguiu observar essa diferença significativa como esse autor observou. Mas mesmo nesse outro estudo, o padrão de 3 em 3 horas ele mostrou uma tendência a ser melhor, mas não estatisticamente não foi, mas nesse aqui foi, tá? Então é uma dica, né? Então talvez ficar aí entre 3 e 4 horas, colocar uma refeição a cada 3, 4 horas, pode ser interessante, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. E faz algum sentido porque, né, quando a gente faz a refeição com proteína, o teor de aminoácido essencial aumenta no sangue, fica disponível para o músculo, e aí 2, 3 horas depois ele começa a diminuir. Né? Então, se você ficar repetindo as doses, você mantém a faixa de síntese proteica máxima ativada por mais tempo. Né? Esse outro estudo aqui, o autor verificou também o efeito da distribuição da injeção proteica, só que ao longo do dia. Então ele pegou, deu para o pessoal, né, os participantes do estudo, que foram 8 pessoas, 7 dias de dieta com consumo regular e 7 dias com dieta com consumo irregular de proteína. O espaçamento entre um teste e outro foi de 30 dias. E aqui a gente vê, ó, o grupo de consumo regular, ó, que é o EVIN aqui, consumiu 31,5, em média, né, 31,5 gramas de proteína no café da manhã, no almoço 29,9 e no jantar 32,7, ou seja, mais ou menos a mesma quantidade. E no dia 94 gramas. E o grupo de consumo irregular, 10,7 no café da manhã, 16 gramas no almoço e 63. Então, um padrão de ingestão irregular de proteína. A ingestão total, 90 gramas. Vamos ver o que aconteceu. Aqui a gente vê a síntese proteica no período de 24 horas, medida no dia 1 da dieta e no dia 7. Tá? O que fez o consumo regular, ó, tanto no dia 1 quanto no dia 7, o mesmo nível de síntese proteica. O que fez consumo irregular, tanto no 1 quanto no 7, o mesmo nível. Só qual que é a diferença? Aqui a síntese proteica total no período de 24 horas foi maior do que aqui. Ó. Foi significativamente maior. Então foi melhor, né, consumir a proteína de maneira em quantidades iguais em cada refeição. Ali foram 3 refeições, do que consumir de maneira irregular. Tá? Então ele fala que o consumo de uma quantidade moderada de proteína de alta qualidade 3 vezes ao dia fornece um estímulo mais efetivo para a síntese proteica muscular, que é a prática comum, que é o consumo irregular, né? E aqui ele coloca que sendo a maior parte da proteína concentrada na refeição noturna. Aí, tá? No nosso caso aqui, nós brasileiros, a gente acaba concentrando a maior injeção de proteína no almoço, né? Na refeição almoço. Às vezes o sujeito ingere 40%, 50% de toda a proteína diária só no almoço. Esses autores aqui, então, eles fazem uma proposta aqui, né? Eles colocam aqui, ó, que existe uma faixa de ingestão proteica para você ter a síntese proteica máxima, e que o ideal é que em cada refeição você atingisse. Quando você faz uma ingestão irregular de proteína, ó, como foi feito naquele estudo ali, nessas refeições que o consumo está muito baixo, você não atinge essa síntese proteica máxima. E na refeição que você tem muita proteína, você ultrapassa, o que não traz benefício nenhum. O padrão melhor seria o quê? Um número maior de refeições com uma ingestão mais ou menos igual de proteína, porque em toda refeição você atingir a faixa máxima de síntese proteica. Então isso no longo prazo, né, vai te ajudar a acumular mais proteína, mais massa muscular e ter uma hipertrofia muscular maior. Em relação à questão da qualidade da proteína, é muito importante, né? Então a qualidade da proteína está diretamente relacionada com seu conteúdo de aminoácido essencial. Então as proteínas de origem animal são consideradas de alto valor biológico, né? Proteína do leite, do ovo, das carnes. E no reino vegetal a gente tem proteínas de valor intermediário e baixo, né? Então combinar essas proteínas de modo que você tenha sempre uma quantidade adequada de proteínas de alto valor biológico, tá?
Então, em relação à ingestão ao longo do dia, né, o consumo proteico aqui em cada refeição, o ideal seria 20 a 40 gramas em cada refeição, né? Eu prefiro a recomendação por quilo de peso 0,3, 0,25, né? A IACSN coloca 0,25 gramas por quilo de peso em cada refeição. O Colégio Americano coloca 0,3 por quilo de peso, né? 0,3 se você fizer 6 refeições, é um consumo de 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, né? Sem exagero nenhum. Leucina em torno de 3 gramas por refeição, e cada refeição também tem 8 a 10 gramas de aminoácido essencial. Com isso aqui você consegue síntese proteica máxima ao longo do dia, né? Um outro fator aí que é importante para o processo de síntese proteica é a questão hormonal. Então a gente tem vários hormônios que interferem aí no processo de síntese e degradação, né? Eu vou destacar aqui dois: o papel do cortisol como um hormônio que degrada, né, e aumenta o catabolismo proteico, e a testosterona como um hormônio anabólico aí em relação à síntese proteica, tá? Eu vou chamar a atenção aqui de uma situação que está cada vez mais corriqueira, que é o estresse crônico, né? Ou às vezes o excesso de treino, levando o sujeito ao overheating ou overtrain. Quando o sujeito está com estresse, esse estresse ele tem um impacto no hipotálamo do sujeito, né? Que vai ter um efeito positivo aí no aumento da liberação do hormônio corticotrófico, tá? E esse hormônio vai atuar na hipófise, aumentando a liberação de ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico. E esse hormônio é o hormônio que estimula lá nas adrenais a liberação de cortisol. Então, numa situação de estresse crônico, ó, seu hipotálamo vai mandar uma mensagem aqui através da hipófise para que aumente a produção de cortisol. E o cortisol tem vários impactos no nosso corpo, né? Destaquei aqui o impacto sobre catabolismo proteico. Se você tem mais cortisol circulando ao longo do dia, você vai ter uma dificuldade maior de síntese proteica, porque ele não só aumenta o catabolismo proteico, mas também diminui a síntese proteica. Como se não bastasse isso, né, o estresse crônico também vai afetar o hipotálamo, diminuindo a liberação do hormônio liberador de gonadotropina, né? E esse hormônio na hipófise, ele é responsável pela liberação do hormônio luteinizante. E o hormônio luteinizante lá nas células de Leydig, nos testículos, é o hormônio que estimula a liberação de testosterona. Então, nessa situação de estresse, você tem aumento de cortisol e redução da testosterona. Você tem aumento de um hormônio que aumenta o catabolismo proteico e redução de um hormônio que diminui a síntese proteica. Por isso que eu coloco aqui, ó, evitar o estresse crônico pode favorecer o processo de hipertrofia. Porque você tem um ambiente anabólico, um ambiente hormonal que não é adequado para o processo de hipertrofia muscular. Às vezes o sujeito lá até treina bem, se alimenta bem, mas a rotina profissional dele, por exemplo, é extremamente estressante. Aí o sujeito não dorme direito à noite, o próprio sono já interfere na liberação de testosterona. E esse sujeito então acaba ficando prejudicado. E ele começa a ter dificuldade para ganhar massa muscular, não porque ele não treina adequadamente, faz treinamento regular, ou porque se alimenta bem. É porque ele está muito estressado, ele está com um ambiente hormonal aí que não é favorável. Muitas vezes isso acaba interferindo no treino também, né? Porque às vezes o sujeito começa a ter dificuldade para treinar também. Mas então fica atento a isso, né? Porque tem muitas pessoas que vivem uma vida extremamente estressante. E aí tem que se tomar decisões. Buscar algum sistema de relaxamento, né? Faz uma yoga, meditação, reiki, massagem. Ou às vezes até o sujeito mudar de trabalho. Porque se o trabalho dele prejudica ele, está mantendo ele sob estresse. Eu não estou falando de eliminar o estresse, zerar, não, porque isso aí é meio utopia. Mas de ter uma relação com o estresse mais harmônica e reduzir estresse. Porque tem pessoas que passam, né, o dia inteiro numa situação que é complicada para a pessoa. Então ela tem que tentar, às vezes, até mudar de emprego, mudar dentro da própria empresa, se ela trabalha na empresa, mudar de cargo, porque às vezes ela está assumindo responsabilidades que está trazendo um transtorno grande para ela. E no médio e longo prazo, isso aí não vai interferir só no processo de hipertrofia dela, não, vai interferir na saúde, na longevidade. Então não vale a pena ficar numa rotina estressante. É importante a gente ter, às vezes, coragem para fazer mudanças mesmo. Em relação à testosterona, o treino de força
propicia aumento da testosterona, tá? Então o treino já ajuda nisso. A ingestão deficiente de zinco e magnésio tende a reduzir, então o zinco encontrado aí nas castanhas, leguminosas, carnes, ovos, ossos, sementes de linhaça e abóbora, então aumentar a ingestão desses alimentos, né? A pessoa pode fazer um exame bioquímico para ver o nível de zinco no corpo e aí, se necessário, fazer suplementação. Magnésio da mesma forma, né? Encontrado de semente de abóbora, amêndoa, amendoim, espinafre, selga e couve. Também pode se fazer exame bioquímico e, se tiver em deficiência, fazer suplementação. Os níveis de vitamina D também estão relacionados com a testosterona, né? Então, tentar ir cada 4 vezes por semana fazer uma exposição ao sol, né? Antes das 10 horas, 15 minutinhos já seria o suficiente para você melhorar seus níveis de vitamina D. Também é possível fazer exame bioquímico e verificar se há necessidade de suplementação. O nível de testosterona ele tende a diminuir com o passar da idade, né, com o nosso envelhecimento. Então, uma pessoa que já está lá nos 40, nos 50, a gente já sabe que ela tende a ter um nível menor. Dependendo se isso cair muito, pode até caber uma reposição hormonal, mas isso tem que ser avaliado pelo médico especialista, né? Mas a gente já sabe que a pessoa mais velha vai ter uma resposta, por exemplo, a hipertrofia tende a ter uma resposta menor já por uma diminuição da testosterona. Né? O nível de testosterona também está relacionado com o tempo e qualidade do sono, então isso é uma coisa que a gente pode interferir. Né? A privação do sono ou sono fragmentado, ele causa uma redução rápida nos níveis de testosterona, então melhorar a qualidade de sono é importante. Né? Tem um estudo aqui, esse estudo aqui mostra, né, uma relação do nível de testosterona no sangue com o tempo de sono. Olha que a curva ela é ascendente, aumenta o tempo de sono, aumenta o nível de testosterona. Então tem que se cuidar melhor do sono. Né? Esse outro estudo também que mostra essa relação, ó, pessoas que dormiam menos de 4 horas tiveram menor nível de testosterona do que pessoas que dormiam 6 a 8 horas, mais que 8 horas. Então cuida do sono. Né? Arruma um local mais calmo para dormir, diminui a iluminação do local, não deixa celular perto da cama, né? Tenta relaxar um pouquinho, faz um exercício de respiração, de relaxamento antes de dormir. Então tem maneiras de você melhorar a qualidade do seu sono. Não negligencie seu sono. Né? Ele não é só importante pensando em testosterona e hipertrofia, ele é importante também em relação à saúde como um todo. Se você passar vários anos dormindo mal, uma hora a conta vai chegar. Existem algumas plantas aí que prometem, né, melhora dos níveis de testosterona, como ginkgo biloba, ginseng, o tribulus terrestre bastante famoso, a maca peruana, só que essas plantas aí não mostram evidência humana em relação ao aumento de testosterona. Né? Tem até, eu coloquei um estudo aqui sobre o tribulus terrestre, ó, que foi testado aqui, ó, duas doses diferentes de tribulus, 20 miligramas por quilo por dia e 10 miligramas, e o sujeito avaliou durante aqui, ó, 24 dias os níveis de testosterona, ó, nenhum aumento, nada comparado com o controle. Tá? Efeito na libido tem sido observado, mas efeito no nível de testosterona não. E aqui o estudo com a maca, né? O sujeito testou dose de 1,5 gramas por dia, dividido em 3, ele tomava meio grama de cada vez. Uma dose de 1,5 gramas tomada de uma vez só no dia e uma dose de 3 gramas contra um placebo. O 1,5 grama tomado em 3 vezes e 1,5 grama tomado de uma só vez, o resultado foi muito igual, então ele juntou aqui. Né? Essa linha aqui do 1,5 grama é a junção desses dois grupos. Olha aqui, ó, nada. Tá? Hormônio luteinizante, também nada. Né? Ele conclui aqui, ó, que o tratamento com maca não afeta os níveis séricos do hormônio reprodutivo. Então, assim, na libido tem estudo mostrando melhor de libido, mas por outro mecanismo que não seja o aumento da testosterona. Tá? Então, ficar pensando em consumir essas plantas, pensando em aumentar o nível de testosterona, a chance de não ter esse efeito é muito grande. Tá? Outro fator importante é a questão da hidratação. Né? Então, já falei que a hidratação celular ela é um determinante do turnover proteico. Esses autores aqui mostram, né, principalmente o X aqui, que mostra no trabalho dele que quando a célula está mais desidratada, ela tem uma inibição, essa desidratação celular causa uma inibição da proteína mTOR, que é uma proteína-chave no processo de tradução proteica.
Com isso você tem um aumento, uma redução, né, da síntese proteica. Então, se o sujeito não faz uma ingestão de líquidos adequada ao longo do dia e durante e após o treinamento, ele pode estar deixando de atingir a síntese proteica ótima simplesmente porque a célula dele não está com o nível, né, de água adequado. Ele até coloca que nessa situação aqui ainda ocorre aumento de morte celular, de autofagia, tudo isso prejudicando, né, o anabolismo, porque você tem um favorecimento do catabolismo proteico. Então, cuida da hidratação. Hidratação é uma coisa simples, né? Tem um marcador simples para a gente observar, que é a coloração da urina. Se a sua urina se mantém mais clara, não transparente, mas mais clara, é um sinal que você está conseguindo ingerir volumes de água adequados. Se você passa o dia todo sem sentir muita sede, é sinal que você está conseguindo ingerir. Se você sente sede toda hora, se a sua urina está sempre mais escura, é um sinal que a ingestão de líquido não está adequada. E aí você pode estar prejudicando sua hipertrofia simplesmente porque não faz uma hidratação adequada. Né? Um outro fator aí é a questão do álcool. É uma droga socialmente aceita, muita gente consome, né? Às vezes a pessoa consome só no final de semana, tal, esporádico, mas é comum o consumo, né? Então será que isso aí é uma coisa compatível com a hipertrofia muscular? Então, primeira coisa, que a ingestão de bebida alcoólica prejudica a síntese proteica e a recuperação muscular como um todo. Então a gente já pensa o quê? Que álcool e exercício não é uma combinação boa não, né? Além disso, o álcool inibe o hormônio antidiurético, favorecendo a desidratação. E a gente já viu que a desidratação prejudica a síntese proteica, além de prejudicar o desempenho físico. Então, mais um fator. E o consumo de álcool, além disso, prejudica a ressíntese de glicogênio. Então, pode prejudicar a qualidade de treino nas sessões subsequentes, né? E os atletas que consomem álcool, eles tendem a não se alimentar adequadamente e descansar adequadamente. Então, às vezes o sujeito sai, vai para uma balada, aí não dorme direito. Então, ele participa aí de outras situações onde o sujeito também pode trazer prejuízo para o rendimento físico e para a hipertrofia muscular. Né? Esse estudo aqui, ó, eles avaliaram o efeito da ingestão de álcool na síntese proteica muscular pós-exercício. Então, os sujeitos fizeram o exercício, né? Foi um exercício aqui concorrente, fez um exercício resistido aqui, com 8 séries, 5 repetições, 80% da carga máxima. Depois 30 minutos de bike a 63% do VO2 máximo e um HIIT de 10 por 30. Tá? Depois desse exercício aqui, ele vai avaliar esse pessoal de um período aqui de 8 horas. Aí ele criou 3 situações. Uma situação onde o sujeito consumia álcool e ingeria proteína. Uma situação onde ele consumia álcool e ingeria carboidrato. E uma situação onde ele não consumia álcool. Né? O álcool foi dado aqui na forma de vodka, com suco de laranja, sendo 1,5 gramas por quilo. Isso dividido em 6 doses. Como o peso médio deles aqui é próximo de 80, mais ou menos 120 gramas de álcool que eles consumiram. Né? Isso aí vai dar mais que 4 garrafas de cerveja, né? Pouco mais que 4 garrafas de cerveja, mais ou menos, tá? No dia que foi feita a ingestão de álcool mais proteína, ele dava uma dose de proteína logo após o exercício de 25 gramas, tá? E 4 horas depois mais 25 gramas. Aqui no tempo 2 horas, todos eles, independente de consumo de álcool ou não, fizeram uma refeição de carboidrato de 1,5 gramas. Então no dia que era o de álcool mais proteína, tinha uma ingestão de carboidrato no meio aqui. No dia que era só carboidrato, aí o sujeito terminou o exercício, consumiu 25 gramas de carboidrato, 2 horas depois faz essa refeição que foi padrão para todos, 1,5 gramas por quilo de peso, e no tempo 4 horas mais 25 gramas de carboidrato, tá? E o consumo de álcool está marcado aqui embaixo, aqui nesses Dzinhos. Olha só, em relação à síntese proteica muscular, o que foi observado? Qual que foi a situação que propiciou mal a síntese proteica muscular? Foi quando teve injeção de proteína. Acabou o exercício, consumiu 25 gramas de proteína, aí 2 horas depois fez aquela refeição de carboidrato, no tempo 4 horas, mais 25 gramas de proteína. Aí ele observou o quê? Que o pessoal que consumiu proteína, mas que consumiu álcool junto, teve uma redução na síntese proteica de 24% comparado ao grupo só proteína, que não, nesse dia que não teve consumo de álcool. E o grupo que ingeriu álcool mais carboidrato, ou seja, que aqui não teve injeção de proteína, a perda de síntese proteica em relação à situação ótima aqui, que foi quando teve a injeção de proteínas sem álcool, foi de 37%. Né?
Então, na conclusão que ele coloca, o consumo de álcool reduz a taxa de síntese proteica, seguida a um exercício concorrente, né? E aí ele conclui aqui que a injeção de álcool suprime a resposta, né, o efeito anabólico do músculo esquelético, né? Suprime o efeito anabólico no músculo esquelético pelo exercício físico. Então, a gente vê que não é uma combinação adequada. Se tiver que consumir, se você quer consumir, consuma no mínimo possível, né? Mas o álcool aí, né, cada 10 gramas de álcool é mais ou menos 1 a 2 horas para ser metabolizado. Então, quanto mais consumir, mais tempo você vai ter álcool no seu sangue, mais tempo vai ter esse efeito. Aqui nesse estudo ele mostra um gráfico lá, 8 horas, né, que foi o tempo final, ainda o nível de álcool no sangue estava bem elevado, tá? Então não combina, né? O álcool com hipertrofia, com exercícios não combina. O ideal é a pessoa não fazer ingestão. Mas se ela falar, não, eu gosto de tomar uma cervejinha, não sei o que, não sei o que, não tem problema. Só que você tem que já falar para ela, falar, ó, consumo de bebida alcoólica, em qualquer momento, ele pode retardar um pouco o processo de hipertrofia seu. Quanto menos você consumir, melhor vai ser. Se você não consumir, melhor ainda, tá? Mas a pessoa ficar consciente disso, porque senão a pessoa acha que se eu beber só final de semana não tem interferência nenhuma. Quanto mais você beber, mais interferência vai ter. Isso é uma coisa real. Esse estudo aqui foi feito com humanos, tá? Então, para a gente fechar isso daí, ó, né, vamos fazer aqui os vários fatores que foram abordados aqui. Então, para a gente pensar na hipertrofia muscular máxima, otimizar esse processo, então devo levar em consideração que a dieta deve ser hipercalórica, né? De modo geral, aumentando aí 400 a 600 quilocalorias por dia. Ingerir proteínas de alto valor biológico entre 0,25 e 0,3 gramas por quilo por refeição. Ingerir carboidratos, não foi falado sobre isso lá, essas recomendações aqui, mas entre 4 e 7 gramas de carboidrato por quilo de peso. Lipídios entre 1 e 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Manter-se bem hidratado, aí observar a coloração da urina é uma maneira de você observar se a sua hidratação está adequada ou não. Evitar o consumo de álcool, né? O ideal seria não consumir, mas evitar ao máximo. Não foi falado também aqui, mas alguns suplementos podem ajudar no processo de hipertrofia, como creatina, betalanina e a própria whey protein, que é uma proteína de rápida absorção e de valor biológico bem elevado, tá? E por fim, lembrar sempre que o processo de hipertrofia ele é resultado da combinação de fatores. Então tem que treinar certo, descansar bem, dormir bem e se alimentar bem, tá? Então aqui em cima a gente tem tudo que está relacionado com a alimentação e aqui embaixo a gente tem que acrescentar uma boa alimentação, o treino certo e o repouso adequado, ok? Um abraço, até a próxima.